A gente volta a falar sobre essa mobilização que pede a redução do salário dos vereadores em várias cidades do país, inclusive aqui em Bauru. Quem aprofunda essa discussão é o professor da Unesp, o advogado Carlo Napolitano. Carlo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa. Carlo, primeiro eu gostaria que você explicasse então para a gente como que funciona o trâmite de um projeto de iniciativa popular. Eles estão recolhendo as assinaturas, tem que chegar a um percentual mínimo, não é, da população votante. E qual que é o caminho depois que esse projeto deve percorrer? O caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo de um projeto de lei apresentado por um vereador ou até pelo prefeito municipal. A diferença é a iniciativa do projeto que parte da população. Isso é o reconhecimento de uma democracia participativa. Nós temos mais, tradicionalmente, o exercício da democracia representativa, ou seja, a gente elege os deputados, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores no âmbito municipal, para eles nos representarem no âmbito do legislativo. Essa ideia da iniciativa popular é uma possibilidade da população participar do processo legislativo, ou seja, o início do processo, por isso fala projeto de iniciativa popular, é apenas o pontapé inicial para o trâmite do projeto de lei. Depois ele segue a tramitação normal, como se fosse um projeto proposto pelo vereador ou até pelo prefeito municipal. Quer dizer, e não são só as assinaturas, depois vai ser redigido um texto, como de qualquer outro projeto, Sim. E ele vai ser encaminhado para a Câmara, ele passa por uma votação? Sim, normalmente ele passa pela fase da discussão, né? Os vereadores terão a oportunidade de discutir o projeto que for apresentado, que ele já vem apresentado pela população. E eles podem fazer emendas, inclusive? Podem. O parlamentar ele vai exercer a função parlamentar dele, e uma delas é a proposta de emendas e alterações. Então, não necessariamente o projeto, a iniciativa popular, será aprovado da forma como foi apresentado. Ele vai passar por toda a tramitação. Da mesma forma, quando o projeto vem do Legislativo ou do Executivo, ele pode sofrer alterações no âmbito parlamentar. E daí ele segue toda a sequência normal do processo, que é a fase da discussão, depois a fase da deliberação, que é especificamente a aprovação ou não, e depois da aprovação no âmbito do Legislativo, a aprovação pelo chefe do Executivo. Ainda sobre esse dispositivo, ele não é comum no nosso país, né? Esse tipo de projeto que emana do povo. Ele não é comum até pela dificuldade. No âmbito local, municipal, a exigência é que 5% do eleitorado assine o projeto. Então é difícil fazer até a coleta das assinaturas. Uma segunda burocracia que impede essa tramitação é a fiscalização das assinaturas. Não é? Como tem que ser feito ainda no papel, não é? Existem projetos de lei no Congresso Nacional regulamentando até o peticionamento online, virtual, pela internet, mas ainda não foi aprovado, o que seria um facilitador. Um avanço. Um avanço. Hoje tem que ser feito no papel, então tem que colher assinatura de alguém, tem que checar isso aí. Então, ao ser protocolado na Câmara dos Vereadores, vai ter que ser feita a verificação se tem a quantidade necessária, se não há duplicidade de assinaturas. Então, isso inibe. Eu não conheço especificamente em Bauru, mas me parece que não há nenhuma lei aprovada mediante projetos de iniciativa popular aqui na cidade. Seria inédito. No âmbito nacional, a gente conta nas mãos quais foram. As pessoas falam muito da lei da ficha limpa, mas ela, na verdade, ela não teve a quantidade necessária de assinaturas por uma lei federal, que lá é 1% do eleitorado nacional. Seria mais de 1 milhão de assinaturas. E o número que a gente sabe que foi coletado foi de 600 e poucas mil assinaturas. Então, nem se trata de um projeto. Houve, sim, uma pressão popular para essa lei da ficha limpa, mas não foi, de fato, de iniciativa popular. Alguém lá no Congresso Nacional deve ter encampado a ideia e protocolado com um projeto próprio. Como a discussão estava efervescente no país, não é? Sim. Na literatura a gente conta em 5 ou 6. É muito raro. Muito pouco. Carlo, agora falando sobre o mérito do pedido. Em 2 cidades do Paraná, essa mobilização surtiu efeito e, a partir da próxima legislatura, os vereadores vão ganhar menos. Em uma delas, inclusive, o salário será de um salário mínimo. Só que se a gente ouviu pelo menos 2 vereadores, eles já se posicionaram contrários aqui em Bauru. E se esse projeto segue o trâmite normal de um projeto de lei, se eles já se posicionam contrários, as chances desse projeto ser aprovado aqui em Bauru são nulas.
São diminutas, né? Não vou dizer nutas, mas são... Não vamos decretar. As chances são baixíssimas. Mas eu acho que o movimento em si da população de protestar e se manifestar a respeito disso já é um passo muito grande, Larissa. Nós não estamos acostumados a isso, infelizmente. E a população, ao tomar conta dessa situação, até nessa percepção que é um pouco falha de que o vereador não tem muita função, que se reúne apenas uma vez por semana, eu acho que isso já é um ganho para a nossa democracia. Eu acho que só o fato do cidadão municipal ir na Câmara dos Vereadores, protestar, exigir a redução de salário já é um ganho. Agora, se isso vai ser efetivado ou não, aí é uma outra história. Eu acredito que que não haverá redução e também me estranha o porquê a Prefeitura, a Câmara de Vereadores da cidade do Paraná, reduziu só para a próxima legislatura, né? Ninguém quer mexer no próprio salário. Talvez pudesse ser argumentado que isso está no texto constitucional, na legislação, que a fixação do subsídio do vereador tem que ser feita na legislação anterior. Isso tem uma razão, né, para que o legislador não legisle em causa própria, ou seja, aumentando o seu salário atual. Mas eu não vejo problema algum do próprio vereador atual reduzir o seu salário. Então, eles poderiam. Na minha interpretação, poderia. Porque a ideia da lei, ou seja, a proteção da lei é evitar a legislação em causa própria. E não em benefício, aí seria um prejuízo, então eu não vejo problema algum. Então talvez se eles tivessem coragem mesmo... Teriam se antecipado. Teriam se antecipado e diminuído agora, né? O que é muito saudável, ou seja, a gente tem uma percepção de que a política ela é representativa, que a nossa democracia é só representativa, mas ela não é. Nós temos instrumentos de participação que devem ser melhor aproveitados. Até mesmo a pressão, né? A pressão social, a pressão da população em relação aos nossos representantes também é muito válida, né? E isso é o que aconteceu no Paraná e resvalou aqui. E sobre essa possibilidade de os vereadores terem um salário simbólico ou mesmo não terem salário? Um exemplo muito citado é o caso da Suécia, onde os vereadores não têm salário, não têm sequer um gabinete, eles trabalham em casa, como se fossem uma espécie de síndicos, pelo interesse da coletividade, sem serem remunerados para isso. Você acha que, culturalmente, a gente não pode comparar esses dois países? É uma abordagem que não funcionaria aqui no Brasil? É uma boa ideia, né? Mas não sei se vingaria, né? Eu acho que o que assusta muito para o brasileiro é a quantidade enorme de vereadores, né? Se a gente for pensar que o número mínimo de vereador são 9 por município, e nós temos mais de 5 mil municípios, basta você fazer um cálculo grosso para ver a quantidade de vereadores que tem e de quanto dinheiro é gasto com isso. Então, a gente tem uma impressão de que esse dinheiro está sendo mal gasto. Então, acho que particularmente, acho que seria uma boa medida fazer essa redução, mas eu acho que ela não vinga, justamente por essas questões culturais, né? A gente tem um apego ao patrimônio público, ao cofre público, e muitas vezes as pessoas visualizam isso na sua vida, na sua atividade, mas seria muito saudável se houvesse pelo menos uma redução, né? E que as pessoas perdessem um pouco essa ideia, que a população perdesse um pouco essa ideia de que as pessoas vão para a política para se enriquecer. Então, talvez essa diminuição de salário seja um primeiro passo para isso. Então, talvez seria uma atitude muito saudável e benéfica para a nossa democracia. Tá certo, Carlos. Muito obrigada mais uma vez por aprofundar essa discussão aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Precisando de sua disposição. A gente fica por aqui. O Unesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!